Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 606 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos continuando aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. Amém? Capítulo 1, versículos 6 até o versículo 10. Mais 5 versículos aqui para a gente aprender com Paulo. Então vamos lá. Ele continua dizendo assim: por isso, Timóteo, quero que você lembre de conservar vivo o dom que Deus te deu e que você recebeu quando eu impus as minhas mãos sobre você. Tá? Lembra lá no primeira carta a Timóteo que ele fala que através de profecias, imposição de mãos, Timóteo recebeu um dom de Deus, né? Um dom de ensino, um dom de mestre, de liderança sobre a igreja lá de Éfeso. Né? Então, uma qualidade que talvez ele já tivesse foi ainda fortalecida ainda mais pelo Espírito Santo habitando em Timóteo, e Paulo aqui diz para ele conservar vivo, ou seja, isso nos traz à tona aqui a questão de que nós podemos enterrar nossos dons, né? Como o próprio Jesus falou para aquela parábola, né, dos talentos, onde o Senhor deu alguns talentos para uns e para outros, né? E um deles enterrou o talento e ele falou: servo mau, servo infiel, né? Porque você guardou, enterrou o seu talento, agora eu vou dar ele para outra pessoa que multiplicou. Então, para que nós possamos conservar vivos os nossos dons, os dons que Deus nos deu, os talentos, é importante que nós coloquemos eles em prática, que nós possamos colocar eles em uso diante de Deus, né? Para honra e glória de Deus, amém? Então conserve aí o seu dom. Com certeza você tem um talento, né? Todos nós temos talentos que são derramados sobre as nossas vidas por Deus com um propósito, né? E também o motivo, qual a motivação que nos leva a utilizar os nossos talentos. Isso é importante também, que seja para a honra e para a glória de Deus, amém? E ele continua dizendo, no versículo 7, pois Deus não nos tem dado espírito de covardia, não, mas de poder, de amor e de moderação. Olha que forte isso. O espírito que Deus nos dá não é um espírito de covardia, não é um espírito de medo, né, de insegurança. Muito pelo contrário, o espírito que Deus coloca em nós é um espírito de poder, é um espírito de amor e também de moderação, né, com sabedoria, moderação. E se você está nos caminhos de Deus, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você não precisa temer, você não precisa ser covarde, não precisa ter insegurança, né? Porque a sua segurança está em Deus, que é a sua fortaleza. Então, esse Espírito nos enche de poder. Um poder que deve ser usado para, mais uma vez, para a honra e para a glória de Deus. Um poder de perdoar, um poder de abençoar, de ser generoso, um poder de pagar o mal com o bem, um poder de amar, um poder de sabedoria. Pedro não tinha estudos, mas quando ele falava, até as pessoas mais poderosas paravam para escutar. Então esse é o poder, o Espírito Santo agindo dentro de nós nos dá esse poder, essa autoridade. Amém? Versículo 8. Portanto,
Timóteo, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nem se envergonhe de mim, Paulo, que estou na cadeia porque sou servo dele, de Jesus. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho, o amor às boas novas, né, de Jesus. Olha que interessante, ele está falando, não se envergonhe de mim. Muitas pessoas se envergonharam de Paulo, porque Paulo estava sempre acabando em cadeias, em prisões, né, e em situações bem delicadas. E Paulo sofreu muito, né, por causa do ministério, da missão que Deus deu para ele, mas ele estava feliz, né, ele se sentia honrado por poder participar do sofrimento, né, junto com Jesus. Ele sabia que Jesus não estava abandonando ele, que Jesus estava junto com ele e que o próprio Jesus tinha sofrido tantas coisas por amor, né, por amor e por obediência a Deus Pai e pela missão que Jesus veio. E Paulo também, por amor a Deus Pai, por amor a Jesus, e essa missão que foi confiada a ele, ele se achava honrado. E ele fala, pelo contrário, com a força que vem de Deus, isso é importante, não com a nossa força. Ninguém consegue passar por tanto sofrimento se não tiver a força de Deus, mas com a força de Deus, e nos deixa pronto, nos capacita a passar por sofrimentos. É como ele fala, esteja pronto para sofrer, tá? Por amor ao Evangelho, porque muitas vezes isso vai acontecer, né? E essa força que vem de Deus, eu acredito que até nos anestesia a sentir tanta dor, porque é sobre-humano, né? Mais do que o homem pode suportar essas dores. Então, e Deus fala, né, lá em 1 Coríntios, que Deus não dá um sofrimento maior do que aquilo que a gente pode suportar com Deus. Lembrando, com Deus tudo é possível. O próprio Jesus fala, né, troca comigo a sua carga, né, deixa eu carregar. Então, quando a gente está com Jesus, ele carrega, ele nos ajuda, ele nos alivia a dor, né? O próprio Espírito Santo, chamado Consolador. Amém? Então, com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus, nós conseguimos passar pelas provações que muitas vezes podemos até imaginar, caramba, é impossível passar por isso, né? Mas é possível, com Deus é possível. E devemos estar preparados. Não que todos vão passar por essas situações, mas muitos vão. Então devemos estar conscientes e preparados para isso. Amém? Não ter medo. Versículo 9. Deus nos salvou e nos chamou para sermos seu povo. Não foi por causa do que temos feito, não, mas porque este era o seu plano, o plano inicial de Deus. Não porque nós somos bons, não porque nós temos feito boas coisas, não, mas por causa do seu plano e por causa da sua graça. O que é a graça? É o favor imerecido de Deus. O plano e a graça de Deus nos chama para uma missão grandiosa. Nós somos alguém, nós somos importantes para Deus. Isso é importante, que a gente tenha essa consciência. Nós somos importantes para Deus. Ele nos deu essa graça por meio de Jesus Cristo, antes mesmo da criação do mundo. Uau! Ou seja, mais uma vez aqui, a certeza, né, de que Jesus, Deus Pai e Espírito Santo estavam aí juntos antes da criação do mundo. Então Jesus já era a própria graça, né, personalizada, o verbo que se tornou carne. Uau, isso é muito poderoso. E para fechar hoje, versículo 10. Mas agora ela foi revelada,
essa graça foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, das Boas Novas, revelou a vida que dura para sempre. Que Paulo fala lá também no final de 1 Timóteo, a verdadeira vida. Aquela que ele planejou desde o começo. E ele falou que se desobedecer, Adão e Eva, se desobedecer, morrerás. Sim, morremos, mas agora ele venceu a morte e por meio dele, por meio da graça, da salvação e do Evangelho, por meio de Jesus, nós temos de volta a possibilidade, né, e essa alegria da vida eterna, a vida verdadeira, a vida que dura para sempre, junto a Deus, junto a Jesus, ao Espírito Santo, na Nova Jerusalém, no paraíso, né? Junto com Ele. O próprio Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, lá para aquele ladrão que aceitou Ele como Senhor, que reconheceu Ele como Senhor e Salvador. Amém? Vamos fazer isso mais uma vez? Senhor Deus, Pai, obrigado. E nós te reconhecemos, Jesus, como nosso Senhor, como nosso Salvador. E queremos sim receber esse dom que é a vida eterna, para estarmos para sempre ao teu lado, ao lado do Pai, em família. Obrigado, obrigado por tirar todo medo, tirar toda covardia, toda insegurança de nós, através do Espírito Santo que habita em nós, um Espírito que nos enche de poder, que nos enche de amor, de moderação, de sabedoria. Recebemos tudo isso e declaramos que tudo é para Ti, que nossa vida não tem razão sem a Tua presença. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso, ficamos por aqui. E até o próximo dia do projeto. Um beijo no coração.